Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, o cenáculo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não era fogo, era como se fosse de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos, diga-me todos, diga aí, ninguém ficou de fora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou ficar até aí. Imagine vocês que Jesus, como Filho de Deus, encarnou, se tornou como um de nós, se humilhou à nossa condição, mesmo sendo Deus, ele se vestiu de carne, para entender a nossa real condição e nos resgatar, redimir e reconciliar com o Pai. Porque a humanidade tinha caído em pecado. Adão pecou, a palavra diz que por um homem o pecado entrou no mundo, mas por um homem o pecado saiu do mundo através de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado, o Cordeiro sacrificado. Jesus sabia que a sua missão seria morrer no nosso lugar. Imagina só a missão dada pelo Pai a Jesus. No tempo certo, ele seria avisado que desceria, nasceria de mulher, entrou neste mundo de forma legal. Ele não estava aqui como um intruso. A palavra nos fala que o Espírito Santo veio sobre Maria e gerou Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não podia ser filho de José, porque se fosse, ele nasceria debaixo da sentença do pecado. Por isso Jesus nasce como Filho de Deus. Então, se cumpre em Jesus a proposta de amor do céu, de alcançar a humanidade e salvá-la. Acontece que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus até hoje não é reconhecido como o Messias, o enviado de Deus, o Salvador, o Yeshua HaMashiach. Ele foi apenas um líder, um profeta, mas nós, por divina revelação do Espírito Santo de Deus, cremos que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Ele veio para nos salvar, para nos redimir, nos reconciliar, nos restaurar. O Espírito Santo encontrou lugar em nosso coração, diga aleluia.
E o Espírito Santo, ele tem ministrado sobre a igreja durante muitos anos. Imagine você que a igreja tem mais de 2025 anos. E esta palavra é verdadeira. E prova disso é que nós estamos aqui. Não estamos aqui porque fomos vítimas de uma lavagem cerebral, indução, manipulação. Não, estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu de que Jesus era a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós estamos aqui. Se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos permanecer. O Espírito Santo, ele tem um papel importante na vida do crente. Ele é aquele que convence. E nós fomos convencidos e somos convencidos dia a dia. Quantas vezes o tentador se apresenta na tua vida e diz: para, desiste, não vai mais à igreja, abandona tudo. Mas você não sabe explicar o poder magnético que te atrai a um culto. Porque você vem para cá não para receber apenas, mas você vem para cultuar, você vem para adorar. E este é o sentido do nosso culto. Nós não podemos buscar a Deus e ir à igreja como se fosse a um supermercado, somente para buscar coisas. Devemos buscar a Deus como dono da bênção, antes de buscarmos as bênçãos. Tem gente que inverte esta ordem, busca a Deus somente por aquilo que Ele pode oferecer. Preste atenção, nós não queremos nos relacionar com Deus através de um relacionamento de troca, barganha, comércio. Nós queremos nos relacionar com Deus através de um relacionamento de amor. Nós vimos para cá e desfrutamos de tudo aquilo que o céu tem para nos proporcionar. Quando nós chegamos aqui, chegamos muitas vezes abatidos, chateados, aborrecidos, deprimidos, angustiados, perturbados, alguns até endemoniados. Olha para quem está do teu lado e diga: está repreendido. Parece que não, mas sexta-feira nós aprendemos em um culto especial, e esse culto está sendo uma grande bênção, porque está liberando a igreja para trabalhar na área de libertação e cura divina. Se você não veio no culto de sexta passado, não perca o próximo culto de sexta-feira, porque nós estamos treinando a nossa igreja para fluir no sobrenatural de Deus, para exercer desta autoridade. O Senhor te deu autoridade, você precisa saber que tem, e agora você precisa também usá-la. Porque o que nós fazemos é como um soldado em batalha, na hora do fogo cruzado, ele liga para o general e diz: e agora o que é que eu faço? Aí o general diz assim: usa do treinamento e do armamento que você dispõe, guerreia contra o inimigo e vence o inimigo. Então você tem autoridade, precisa aprender que tem, e precisamos crescer no nível de autoridade para poder funcionar. Então nós estamos sendo treinados para desenvolver o nosso chamado e ministério. Amém? E você precisa ser revestido de uma unção nova. Diga aí, unção nova. Porque a unção esgota-se, eu não sei se você sabe, mas
Você vai usando a sua unção, vai usando a sua unção, vai usando a sua unção, daqui a pouco você se acha fraco. E você fica se perguntando, por que eu estou assim? Porque a unção esgota-se, você precisa ser renovado. Eu vou pedir licença a vocês para tirar o paletó, posso, blazer? Se eu não pudesse, eu ia tirar do mesmo jeito. Obrigado, filho, a técnica. Esquentou. Tá cheiroso? Põe na cadeira da frente, filho. Senão ele encosta e amassa. Técnica. O que você está rindo? Você está felizinho demais, viu, meu filho? Eu vi quando a Leise te trouxe a mamadeira aí. Cadê a mamadeira? Está escondida, né? Tá certo. Técnica. Como diz aquele vídeo, né? Tecnológico. Onde eu parei? Onde eu parei? A unção de sexta. Preste atenção. Nós vamos levantar neste lugar um grande exército, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Não é em vão que nós estamos falando do Espírito. Digo, o Espírito capacita, habilita e qualifica. Preste atenção. Para Deus não importa quem você é, da onde você veio, sua escolaridade, sua condição social, nada importa. Quando Jesus chama os 12 discípulos, Ele chama 12 pessoas normais. Olha para quem está do teu lado e fala, você não vai, você não é normal. Amados, Deus, preste atenção, Deus nos chama, olha só, Deus nos chama não pelo que a gente é, mas Ele nos chama por aquilo que nós vamos nos tornar, porque Ele pega você e Ele transforma, sabe aquela pedra bruta, Ele lapida e Ele transforma numa joia preciosa. Eu nunca imaginei que pudesse ser melhor do que eu era. Eu já melhorei um bocado. Tem chão ainda para melhorar. Nosso alvo é praticar a palavra em 100%. Diga, eu chego lá. Então preste atenção, tudo que Deus quer é um coração sedento e faminto. Se você tiver um coração sedento e faminto, o Espírito Santo vai te encontrar aí onde você está. O Espírito Santo vai te buscar aonde quer que você esteja. O Espírito Santo vai te tirar do lamaçal, do atoleiro e do charco que você porventura esteja, porque Ele vai tirar de você os teus vícios, os maus hábitos, aquilo que precisa ser tratado. Aí vocês dizem assim, mas Deus não pode me usar porque eu sou torto. É de torto que Ele gosta. Sabe, eu ouvi desde criança, pau que nasce torto, pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Mas vocês não podem esquecer que o carpinteiro de Nazaré, Ele pode endireitar qualquer madeira. Diga, tem jeito para mim. Olha para quem está ao teu lado, diga, tem jeito para você. Diga aí para essa pessoa, amolece teu coração, porque esse é o segredo. A gente precisa dar abertura para que o Espírito Santo venha e faça o que precisa ser feito. Eu aprendi uma coisa, eu sem o Espírito Santo de Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sabe por quê? É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar em você, para que você seja o que você vai se tornar, e para que você tenha aquilo que o Senhor vai colocar nas tuas mãos, como recursos e oportunidades. Então, quando você depende do Espírito Santo, algo de sobrenatural vai acontecer na tua vida.
O problema da igreja dos nossos dias é que nós andamos no natural. A nossa vida espiritual é rasa, é superficial. Por que nós estamos falando do Espírito Santo? Porque hoje não se fala mais no Espírito Santo. Conhecemos de ouvir falar de um tal Espírito Santo. Lembra de Jó? Olha, tudo que ele passou foi para tratá-lo naquilo que precisava ser tratado. E olha que ele foi muito quebrado. Deus tinha dado referências de Jó para Satanás. Ele é justo, ele é fiel, ele é santo, ele é bom. Mas tinha coisas ali que precisava de lixa, lima, grosa, esmeril, ralo. Imagina só, quando você chega diante de Deus e diz assim: eu me sujeito. Você não sabe o poder dessa oração que você está falando. Eu quero. Você não sabe a dimensão da oração que você está fazendo. A gente fala da boca para fora: eu quero, Senhor, usa-me, Senhor. Quando vem a primeira pedrada, você desiste. É uma crítica, é um apontar de dedo, é um ataque, é uma mentira. Pronto, você é paralisado pelo diabo. E você perde a unção, e a unção esgota-se, e você precisa renovar a sua unção dia a dia. Imagina que tem gente que renova a sua unção uma vez por semana, outros 2 vezes por semana, outros 3 vezes por semana, outros 4, 5, 6, 7. Diga: todos os dias eu preciso renovar a minha unção. Queridos, nós conhecemos a empresa Corolla. Agora eles estão desenvolvendo um carro que vai funcionar à base de água. Diga aleluia. Sabe por quê? Amados, de 2 em 2 dias eu tenho que parar no posto e dizer: renova a unção do meu carro, senão ele não anda. Você está entendendo por que muito crente não anda? Ele está sem combustível. O Espírito Santo é que te encoraja, motiva, incentiva. Então nós precisamos do Espírito Santo. Quando você diz: vem Espírito Santo, você precisa permitir que ele venha, que ele entre. E muitas vezes ele vem como chuva serôdia, chuva temporã. Sabe aquela garoa tímida? Daqui a pouco a chuva começa a engrossar, e daqui a pouco as comportas do céu se abrem, e daqui a pouco você começa a experimentar de algo que você nunca experimentou. Você é encharcado da presença de Deus. O problema é que a gente acha que o carro consegue andar com tanque seco. Aí é o crente que não ora, e ele acha que vai ter vitória sem orar. É o crente que não jejua, e ele acha que vai ter vitória sem jejuar. Você não vai conseguir vencer tua carne sem jejuar. E olha, o teu maior inimigo não é o diabo. Eu vou te apresentar teu maior inimigo. Quando você olhar no espelho, você vai ver quem é. O teu maior inimigo é você mesmo. E a gente aprendeu a colocar a culpa no diabo. Não, meu maior inimigo é o diabo. É o Satanás, é o cramulhão, é o chifre de cristal. Não, teu maior inimigo é você mesmo. Porque quando você disser assim: acabou, diabo, teu domínio na minha vida, você não entra mais. Eu repreendo essa tentação e vou vencer o pecado. Eu agora vou andar em santidade na presença do meu Deus.
sabe o que vai acontecer? Ele perdeu o domínio sobre a sua vida, porque agora não reina mais a ignorância. O meu povo perece porque é ignorante. Uma vez pregando isso em São Paulo, eu disse: a palavra de Deus ensina que o povo de Deus perece porque é ignorante. Aí um pastor levantou na hora. Eu falei: opa, discordo, não é isso que diz não, menino. Aí eu disse: o que diz, pastor? O meu povo perece porque falta conhecimento. E eu disse: quando a pessoa não tem conhecimento, é o que, pastor? Ele sentou e falou: ignorante. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser ignorantes com respeito aos dons do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele entra na tua vida, ele vai fazer uma revolução santa. Ele vai transformar você de uma pessoa ímpia, mundana, pecaminosa, num filho de Deus. Ele vai tirar de você os pensamentos impuros e vai te dar pureza, inocência, santidade. Ele vai tirar de você a mentira. Amados, quando eu me converti, eu tinha um problema sério com mentira. Eu puxei meu avô por parte de mãe. Fica acertado aqui. O vô por parte de pai, o Bernardino era gente boa, mas o Valdomiro, ele dizia: meu filho, fui caçar pardal, dei um tiro, matei 10 passarinhos. A minha mãe disse que é verdade. A senhora falou com a garrucheira, o tiro espalha, é capaz de matar mesmo, né? Aí lá então, espingarda de carregar pela boca, pode acontecer, né? Mas a minha família, vocês não sabem, mas é a família busca-pé. Agora mudou, é a família busca-fé. Vamos profetizar. Mas eu tinha um problema sério com mentira, eu era um mentiroso patológico. Eu mentia tanto que eu acreditava na minha mentira. Aí eu li na Bíblia que aquele que mente é réu do fogo do inferno, aquele que mente, que ama a mentira. Olha o que a Bíblia fala. Não é apenas aquele que mente, mas aquele que ama a mentira. Porque quem ama mentir, não deixa de mentir. Eu falei: meu Deus do céu. Tinha dia que eu queria colocar esparadrapo na minha boca. Tinha dia que eu me consagrava para não sair de casa. Eu contava as mentiras. Hoje eu contei 5. Aí fui diminuindo, contei 3, 2, 1. Graças a Deus, venci. O Deus da verdade habita em mim agora. Porque não dá para habitar em você o Deus da verdade se você mente. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo é pai da mentira, os seus filhos contam mentira. Então, se eu conto mentira, quem é meu pai? Aí a gente está aqui na igreja, levantando a mão, dando aleluia, glória a Deus, amém, é ou não é? Só que o nosso pai não é o Deus verdadeiro, é o pai da mentira. E hoje vai ser quebrado, em nome da tua vida, em nome de Jesus, isso na tua vida. Você vai receber o batismo da verdade. Aí a gente fala: não, pastor, mas uma mentirinha só, não tem problema, né? Não existe mentirinha. Se você jogar uma pedra pequena num lago, afunda, e se jogar uma pedra grande também afunda. Não existe mentira leve. Não existe mentira branca. Ai, pastor, uma mentirinha do bem. Só que uma mentira vai chamar outra mentira. Um abismo chama outro abismo. E sabe o que vai acontecer? Chega uma hora que você está emaranhado nas tuas mentiras, e o diabo vai dominar a tua vida.
Então olha só como é que Deus vai trabalhar. Ele vai te limpar. Ele vai te tirar da promiscuidade, depravação, perversão, abuso. Você vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai andar em retidão e justiça. Por que que a igreja dos nossos dias prega e as pessoas não se convertem? Porque a gente pratica aquele versículo de Satanás 3:20. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, a pessoa ela não dá liberdade para Deus agir na sua vida. Ela não vive a verdade. Ela vive a meia verdade. Só que meia verdade é mentira. Então nós precisamos aprender a andar na luz. A palavra diz que não pode sair de nós água doce e salgada. Ou eu sou doce ou eu sou salgado. Ou eu sou de Deus ou sou do diabo. Ou eu sou da luz ou sou das trevas. Ou sou do bem ou sou do mal. Compreende isso? Então o que é que tem em você que precisa sair? Hoje o Espírito Santo está tratando você. Sabe por quê? Nós, na nossa própria força, não conseguimos mudar. E se você mudar, sabe o que vai acontecer? Você vai se aproximar do Pai. Você vai se relacionar com Ele, não só como um Deus que está longe, intocável, intangível. Você precisa ter intimidade com o Pai. E é aí que entra o Espírito Santo de Deus. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus não é só para você ter um momento de emoção no culto. Parecendo uma panela de pressão. O Espírito Santo não é só, pastor, as minhas pernas tremeram, o cabelo da minha cabeça que eu nem tenho arrepiou, a palma da minha mão suou, em alguns casos pingou óleo, pó de ouro. Isso tudo pode acontecer? Pode, já vimos acontecer. Mas do que adianta a experiência se você não tem mudança de vida? Você precisa ter mudança de vida. Olha só, do que adianta a pessoa orar no Espírito Santo se ela usa a boca dela para falar mal dos outros? Ela não entendeu ainda o que é ser templo, santuário, casa, habitação, residência, morada do Deus vivo. Ela não entendeu. Então, quando eu começo a me libertar daquilo que me suja, daquilo que me emporcalha, daquilo que me deixa imundo diante de Deus, eu me aproximo de Deus pelo Espírito Santo. Quem é que te leva pelo novo e vivo caminho? O Espírito Santo. Então, você precisa que o Espírito Santo possa jogar luz nos porões da sua vida, para você descobrir quem é você. Quando eu permiti que Deus fizesse isso comigo, amados, eu fiquei muito envergonhado. Eu fiquei muito envergonhado, porque eu achava que eu era o bichão, o cara. Sabe aquela música do Roberto? Aquele hino? Este cara sou eu. Às vezes você pensa que é o cara. Não, eu sou mais espiritual da igreja. Eu sou mais santo da igreja. Eu sou o que tem mais conhecimento teológico da igreja. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor se revelou aos simples. O Senhor se revelou aos simples, aos humildes. O problema é que a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa soberba não deixa. Então, quando você se colocar diante de Deus, eu quero que você entenda o seguinte: primeiro, Deus sabe quem é você.
E às vezes a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu sou justo. Ele sabe que você não é. Deus, eu sou bom. Ele sabe que você não é. Deus, eu fiz tudo certo. Ele sabe que você não fez. A verdade é que a gente quer se autopromover. Agora, quando você chega e se coloca diante de Deus e diz assim: Deus, eu sou pequeno diante dos seus olhos. Eu não mereço nada, Senhor. Mas eu recebo o teu amor e para mim é suficiente. Me abraça e ministra sobre a minha vida. Me mostra onde e no que é que eu preciso mudar, porque eu quero e vou mudar em nome de Jesus. Aí Deus começou a me mostrar. E é interessante o processo de restauração, porque nunca vai acabar. Quando você terminar de trabalhar uma área, Ele vai te mostrar outra. Quando você termina uma área, vai mostrar outra. E parece o jardim da igreja, que a gente termina de fazer lá na frente, aí a gente já tem que voltar aqui para trás, porque já cresceu o mato tudo de novo, e tem que cortar. Então de repente a raiz de orgulho começa a brotar de novo, o nariz começa a empinar, o topete começa a levantar, o peito começa a estufar, e você começa a se sentir de novo. Aí vem o Espírito Santo com o alfinete santo e faz assim, ó. Pastor, estou precisando de oração. Oh, pastor, muita perseguição, muita injustiça, muita ameaça, muito levante, muito ataque, pastor. Irmão, você precisa orar. Vai curvar o teu joelho, vai se humilhar debaixo da onipotente mão de Deus. Sabe o que a gente quer fazer? A gente quer algo prático. Não dá para o senhor fazer uma oração aí e está tudo resolvido? Não. É um caminho que você vai ter que trilhar todos os dias. Senhor, eu quero me tornar mais espiritual, mais santo, mais parecido com Jesus. Eu quero me libertar, Pai, da malícia da minha mente, da minha inveja, da mentira que sai da minha boca. Senhor, tem misericórdia de mim. E Davi era assim. Ele rasgava o seu coração e colocava diante de Deus as suas mazelas. E nós precisamos compreender que enquanto a gente se comportar diante de Deus como se nós fôssemos perfeitos. Sabe quando é que você descobre que depende de Deus? Quando aparece uma doença. Ah, você fica espiritual. Uau, uau. Aí você ora, jejua, lê Bíblia, faz vigília. Agora não precisa de ninguém para orar com você, você ora sozinho. Não precisa de ninguém para jejuar com você, você jejua sozinho. Não precisa de ninguém para fazer vigília com você, você faz vigília na sala da sua casa de madrugada, sozinho. Quando está tudo bem, fala: ah, pastor, eu não tenho quem ore comigo, eu não tenho quem jejue comigo, eu não tenho quem me ensine a Bíblia, eu não tenho quem faça vigília comigo. Amados, é assim com todos nós. Quando vem, por exemplo, a doença, nós nos sentimos impotentes. O que significa impotência? Eu não sei como vai terminar. Pela graça de Deus pode terminar tudo bem. E pela graça de Deus pode terminar tudo mal. Por quê? Porque se somos de Deus, o céu é o nosso destino. Não sabemos quanto tempo ainda temos de vida na terra. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente sabe que do outro lado é muito melhor do que aqui. A gente quer ser salvo, mas a gente não quer morrer hoje. A gente quer ficar mais um bocadinho. Viver é muito bom, é ou não é? Então, por exemplo, quando é que nós nos tornamos espirituais? Quando enfrentamos uma crise financeira. E durante 35 anos de ministério, eu já vi muita gente
que pediu oração, Deus abençoou e a pessoa prosperou, ganhou dinheiro. Primeira coisa que a pessoa faz quando ganha dinheiro: não dizima mais e nem oferta. Está amarrado, pastor, mas é verdade. A maioria das pessoas, quando são abençoadas, elas se esquecem que para chegar onde elas chegaram, custou muita oração, custou muito jejum, custou muita busca, custou muita madrugada, custou muito sacrifício, custou muita dependência de Deus. E Deus teve graça e deu favor à pessoa. Ou senão, quando a pessoa contribui, ela contribui como Ananias e Safira. Pedro diz: por que mentistes contra o Espírito Santo de Deus? Porque a oferta que a pessoa levou não era a oferta da verdade, era a oferta da mentira. Então, quando a pessoa perdeu o emprego, perdeu a oportunidade, quando o céu ficou de bronze, aí a pessoa veio humildezinha para a igreja. Ela não ajudava a comprar uma cesta básica para quem era necessitado, mas agora ela chega e diz assim: pastor, eu preciso de uma cesta básica, minha conta de luz, de água e telefone vão ser cortadas. Pastor, meu aluguel está atrasado, o que é que eu faço? Misericórdia. Aí talvez você diga: graças a Deus, eu não pago aluguel. A gente sempre foge, a gente dá uma desculpa que não justifica. O que eu estou falando para vocês é que Deus tem uma promessa de bênção financeira para esta igreja. É para todos, mas nem todos vão receber. Por quê? Porque não compreende a profundidade daquilo que Deus quer fazer e vai fazer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Deus vai abençoar tanto a tua vida para que você se torne coluna forte desse lugar. Então, se você for fiel, honesto com Deus, transparente, sincero, verdadeiro, íntegro, também na área financeira, Deus vai te honrar. E você pode passar o cortado que for, o Senhor será com você no deserto, porque a palavra de Deus não falha e não volta vazia. O mesmo Deus que te abençoou ontem, pode te abençoar hoje e pode te abençoar amanhã. Eu quero te falar outra coisa. Você que vem vindo de uma vida de perdas, eu quero te falar que o Senhor vai te restituir. Não desiste, o Senhor vai te restituir. Não desiste, o Senhor vai te restituir. Não desiste, o Senhor vai te restituir. Coisas acontecem na nossa vida e que nos levam para mais perto de Deus. Coisas acontecem na nossa vida que nos afastam de Deus. Eu já vi uma promoção de emprego desviar alguém. Eu já vi uma bênção se tornar maldição, matar a pessoa espiritualmente. Eu atendi um homem que me disse: pastor, eu não consigo sustentar minha prosperidade. Eu falei: vamos entender a tua história. E ele contou a história dele. E o que acontecia? Descobrimos o porquê que existia uma legalidade, um direito, uma brecha, uma porta aberta na vida dele para que o diabo atuasse. Esta pessoa, ela ganhava dinheiro, e não ganhava pouco não. Só que quando ganhava dinheiro, sabe o que ele fazia? Ia para as boates, gastava com as meninas do job. Agora é chique falar meninas do job. Imagina vocês, uísque caríssimo, suítes caras nos hotéis. Aí ele dizia que
que quando ele tinha dinheiro, ele gastava nisso. E daqui a pouco vinha a boca rota, daqui a pouco ele afundava, daqui a pouco ele perdia tudo, daqui a pouco ele tinha que recomeçar. Olha só, o dinheiro que ele gasta no vício, o dinheiro que ele gastava na prostituição, o dinheiro que ele gastava de forma dissoluta, trazia maldição para a vida dele. E ele precisou se arrepender diante de Deus. E foi algo tão lindo da parte do Senhor, que ele até confessou para a esposa dele. E você sabe quando a coisa é de Deus, porque a mulher perdoa, né? A mulher chorou com ele, houve restituição, houve restauração, houve conserto, houve mudança. E ele fez um voto com Deus, de nunca mais consagrar o dinheiro dele ao diabo. Vou repetir, quando ele usava para o vício, prostituição e uma vida dissoluta, ele estava consagrando o dinheiro dele para o diabo. Então o diabo é ladrão, o diabo rouba. E a gente pensa que aquilo que a gente vai fazer, vai passar impune. Deus é tão justo que Ele, ou melhor, Deus é tão bom que Ele te dá a oportunidade de semear o que você quiser. Mas Ele é tão justo que Ele deixa você colher o que você plantou. E Ele fez uma oferta de restituição, pedindo perdão a Deus. Isso é importante. Você fazer uma oferta, escreve no envelope, oferta de restituição. Você não precisa nem falar qual é o seu pecado. Mas coloca diante de Deus. Mas algo assim que te custe, algo que seja especial. O camarada gastava 5 mil reais com uma prostituta. Aí depois vai chegar na hora da oferta de restituição, vai dar 5 reais. A gente está falando de algo sério. A palavra fala da oferta, da restituição. Sabe por quê, amados? Usou o dinheiro para vício, prostituição e vida dissoluta. Consagrou o diabo. Agora ele tem que tirar da mão do diabo. E não tem outro jeito, a não ser aquele que se arrepender, confessar e deixar, alcança a misericórdia. E fazer uma oferta de restituição. O Espírito Santo de Deus tem ministrado muito sobre as nossas vidas. Como eu disse, sexta-feira é hora do Espírito Santo limpar a eira, ou limpar o pátio, limpar o quintal. Jesus falou isso. Então, o que a igreja de hoje precisa fazer? A igreja de hoje não pode ser oba-oba, alegria da alma, empolgação. A igreja de hoje precisa ser marcada com a santidade de Deus. E o Espírito Santo veio para te levar para mais perto de Deus. E o diabo, tudo que ele quer é que você viva longe de Deus, mesmo congregando dentro de uma igreja. Você sabia que você pode ir para o inferno mesmo congregando numa igreja? Mesmo sendo membro de uma igreja? Isso não garante salvação. O que garante salvação é experiência profunda, pessoal, particular e íntima com o Senhor. E o Espírito Santo, Ele vai te chamar para intimidade. Ele vai te chamar para orar. Ele vai te chamar para jejuar. Ele vai te chamar para ler a Bíblia. Ele vai te chamar para cultuar. Ele vai te chamar para fazer parte de uma célula. Ele vai te chamar para você ter um compromisso com Deus. Não fuja mais. A maior parte das pessoas que pedem oração no desespero são as pessoas que fogem. Fazem como Jonas. Deus manda para Nínive e ele fugiu para Tarsis. Para lá eu não vou. Aquele povo é sanguinário.
assassino, implacável, cruel. Logo na entrada da cidade tinha uma pirâmide de cabeças, de crânio humano. Eu? Tanto lugar para pregar. Ele me manda para Nínive. Eu quero ir para a Disney, pregar para o Mickey, para a Minnie, para a Margarida, para o Pateta. Preste atenção. Deus quer forjar você. Nós vamos ser daqueles que se curva, mas não quebra. O bambu chinês, ele leva muitos anos para aparecer. Mas, enquanto ele não aparece, ele está cavando a terra. E ele cava profundo. Porque ele cresce muito alto. E nós precisamos compreender isso. Chega de ser igreja Nutella. Pastor, o diabo. Pastor, os demônios. Pastor, as lutas, as dificuldades, os problemas. Para de dizer para Deus quão grandes são os teus problemas. E diga para os seus problemas quão grande é o seu Deus. Para de dizer para Deus quão grandes são as suas lutas. E começa a dizer para as suas lutas quão grande é o teu Deus. Preste atenção, começa a viver da fé. O justo viverá da fé. Creia, profetiza, abre a boca, vai para cima. Se Davi não tivesse lutado, ele não venceria Golias. E ele não seria conhecido e reconhecido como foi. Deus preparou tudo, aquele show pirotécnico, Deus preparou. Deus sabia que Davi venceria o Golias. Porque ali estava o futuro rei de Israel. Ele já tinha recebido a unção. Diga, eu já recebi a unção. O rei Saul ficou preocupado. Você vai enfrentar o gigante? Ele falou, já matei um urso na unha. Já matei um leão na unha. Estou treinado. Agora eu vou vencer esse incircunciso. Deixa comigo. É nóis. Sangue no zóio. Toma minha armadura. E naquela época a armadura era feita sob medida. Ele era um soldado grande, né? um combatente grande, um general grande. E não caberia no Davizinho, tadinho. Davi era franzino, pequeno, de doce aparência, ferrugem. Ruivo, pequeno. Preste atenção. Esses são os preferidos de Deus. Quando você chega e diz assim, Deus, eu me sinto incapaz. É desse que Deus quer. Deus não quer aqueles que chegam e dizem, Deus pode me usar. Eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra, eu sou o cara. Não, Deus quer você assim, humildezinho. Imagina Davi, depois que ele declara que vai vencer o gigante, ele cai em si, ele fala, Deus, que foi mesmo que eu falei? Aí as pessoas lembravam, Davi, você vai matar o gigante, você vai enfrentar o gigante. Ele matou os principais soldados de Israel, os mais fortes, os mais adestrados, os mais, e você agora diz que vai enfrentá-lo. Um dos irmãos de Davi perguntou para o outro assim, como é que está o plano funerário dele? Está em dia? Vão matar o pirralho.
Já pensou? Davi entra para vencer o gigante Golias, para lutar. Olha para quem está do seu lado e diga: não fuja das tuas lutas. E é engraçado que tem luta que a gente fala assim: é o diabo. Essa luta quem que proporcionou? Deus. Não foi o diabo. Deus usou o diabo, o incircunciso Deus usou. Li certa vez que Deus usa até o diabo, que ele é um cão raivoso, cujas a coleira está nas mãos de Deus. É Ele que manda, gente. Preste atenção, você não precisa ter medo de nada. Pastor, eu vou enfrentar uma situação complicada essa semana. Para de dizer que é complicado. Diga: Senhor, eu vou enfrentar uma situação desafiadora essa semana. Dentro de mim eu estou tremendo, mas eu tenho uma palavra que vem de Ti no meu coração. Eu vou vencer. Eu não sei como, eu não sei de que jeito. Imagina Davi: Deus, como que eu vou vencer o gigante? Eu acredito que Deus deu uma inspiração para ele. Quando você luta, qual a arma que você usa com mais destreza? Ele falou: meu estilingue, a minha funda. Falou: então é isso aí. Aí imagina ele caminhando lá, do lado do rio. Aí ele pega 5 pedras lisas e coloca no seu alforje, na sua bolsa, 5 pedras. Aí pergunta para Davi: viu, Davi, você pretende matar o gigante com 5 pedras? Ele falou: com uma. Derrubar ele no primeiro golpe. E ele caiu, e ele foi lá, pegou a espada do gigante, fez barba, cabelo e bigode. Agora, você sabia que não existia só um gigante? Existiam 5. As pedras eram proféticas. Preste atenção. Se prepare para derrubar todos os gigantes da sua vida. Todo gigante que se levantar na tua vida vai ser para tombar em nome de Jesus. O que eu quero é ouvir dessa igreja a partir de hoje: pastor, estou vencendo, estou conquistando, estou prosperando. E você vai pisar novos territórios. Você vai conquistar novas terras. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor te deu como possessão. Aprenda isso. Recebe essa autoridade. Viva nessa revelação. Não tem tempo ruim para crente. Pastor, mas teve um tempo que eu fiquei quebrantado. Muito bem, tem isso. A gente chora, se quebranta, mas depois acontece como aconteceu com Davi lá em Ziklag. De longe ele avistou, junto com seus homens, a fumaça. Invadiram o nosso arraial. Correram, chegaram lá, tudo destruído. Levaram as mulheres e as crianças. Sabe o que eles fizeram? Rasgaram a roupa, inclusive Davi. Urravam, berravam, choravam alto, se jogaram no chão. Aí um disse assim: é culpa de Davi. E aquilo virou um coral. É culpa de Davi, é culpa de Davi, é culpa de Davi. Vamos matar Davi, pega a pedra. Davi se levanta. Sabe o que ele faz? Engole o choro, respira fundo, seca as lágrimas e diz: nós vamos lá tomar e trazer de volta as nossas mulheres e as nossas crianças, e Deus será conosco. É assim que você vai fazer. Vou sair das dívidas, vou pagar cada uma delas, vou fechar bons acordos, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, vou ter sabedoria para usar meu dinheiro, vou fazer bons negócios, vou começar a progredir. Para de dizer que você não dá certo na vida, que tudo que você faz dá errado. Para de ficar com medo daquilo que
o diabo está fazendo para te amedrontar, coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. O Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar na tua vida, você não vai se conhecer. Você vai acordar numa segunda-feira disposto, tomar uma ducha, botar uma roupa legal. Por que eu falo roupa legal? Uma roupa alegre. Eu sei que tem gente que gosta de usar só preto, mas coloca uma cor alegre, vareia de vez em quando, sabe? Faz bem. Bota o teu melhor perfume, olha no espelho e diga assim para você mesmo: você nasceu para vencer. Você vai acordar todo dia, vai olhar no espelho e vai dizer: você nasceu para vencer. Diga: eu nasci para vencer. E por que você não venceu até hoje? Porque o diabo te convenceu de que não era para você, que você é um tadinho, um coitadinho, um Zé Ninguém, amigo do coisa nenhuma. Mas chegou uma hora que você vai romper. Sabe aquela coisa da revolta santa? Você vai chegar, e é o Espírito Santo que faz isso. Você vai chegar e vai dizer assim: a minha vida vai mudar a partir de agora. Não é a partir de amanhã, ou semana que vem, mês que vem, ano que vem, não. Pequenas mudanças vão gerar grandes resultados. Pastor, eu posso começar orando 15 minutos? 15 minutos é melhor do que nada. Posso orar meia hora? Já avançou mais 15 minutos, ô glória. Pastor, posso orar 45? Deve. Pastor, posso orar uma? Oh, meu querido, tudo vai mudar. O problema é essa preguiça, essa indolência. Jesus disse: nenhuma hora podeis orar comigo. Nenhuma hora, nenhuma hora. Lá no Getsemane, ele leva os melhores discípulos, Pedro, Tiago e João, para dormir. Na hora crucial do seu ministério, ele estava para ser preso, torturado e crucificado. Levou os três para dormir. Enquanto Jesus orava longe deles, porque ele queria ter um papo particular com Deus, com o Pai, diz que ele se distanciou a um tiro de pedra. Sabe o que significa? 100 metros. Chegou lá, os discípulos dormindo. Acorda, discípulo, não durma mais na hora errada. Nenhuma hora podeis orar comigo. Jesus está dizendo: a hora que eu mais preciso de vocês, vocês estão dormindo. Amados, uma igreja que ora vai mudar a história de famílias. Uma igreja que ora vai expulsar o espírito do vício do nosso meio, do vício do álcool, do fumo, das drogas, da jogatina. Falei para vocês que teve um aí que perdeu 30 mil no Tigrinho. Deixa eu ver se ele está aqui. 30 pau! Miserável! Não dá 300 conto de oferta. 30! E olha, usou crédito que tinha na conta, especial, cartão, emprestou. A dívida já está em quase 60. O camarada está desesperado. E até o casamento dele está na corda bamba. É sério, amados. Pastor, como é que funciona num caso desse? A pessoa tropeçou, caiu, ela levanta, sacode a poeira, vai ter um tempo para consertar as coisas. Não é do dia para a noite. E nós precisamos, queridos, trabalhar prevenção. Preste atenção, vocês chegam para mim, o pastor tem que trabalhar, não é a prevenção. Vocês chegam com o negócio já arrebentado. Ó, pastor, aconteceu.
Vamos trabalhar o preventivo. Ó, pastor, eu estou pensando nisso, eu estou sendo tentado nesse sentido. O que o senhor me orienta? O que o senhor me aconselha? Me dá uma palavra. Então, em nome de Jesus, nós precisamos compreender o que esse texto fala. Fala a respeito de um dia que se cumpriu. E esse dia pode ser o dia de hoje na tua vida. Para que você seja revestido do Espírito Santo, se ainda você não foi. Para você receber uma unção renovada, porque você está precisando. Você não pode continuar seco, vazio, desértico. Você precisa de um despertamento espiritual. A Bíblia diz: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Você está do lado certo. Você já conhece o Deus verdadeiro. Não busca outras alternativas em lugar nenhum. Uma irmã aqui da igreja: ai pastor, no desespero eu fui lá e fui ler a sorte. Falei: aí, o que ela falou? Só desgraça. Eu falei: então é ler azar, não é ler sorte. E falou: e agora, pastor? Eu falei: agora você entrou debaixo da autoridade de uma sacerdotisa de Satanás. E como é que foi, pastor? Eu falei: você devia ser mais crente, minha filha. Perguntasse. E tem gente que vai ler mão, ler pé, búzios, tarô, runas, carta, borras de café. Está caro. Sabe por quê? Não houve o Espírito Santo. Se você caminha com o Espírito Santo, você não precisa de espírito adivinho. O Espírito Santo vai te guiar toda a verdade. Mas qual o problema? Você quer que Deus fale para você o trajeto todo. Ele não vai falar. Ó, Abraão sai com o filho Isaque para sacrificá-lo. 3 dias andando, 3 noites andando. A sentença de morte também ficou sobre Jesus, 3 dias e 3 noites. Isaque aponta para Jesus. Ele carregava a lenha para o seu sacrifício. Jesus também carregava o madeiro sobre as suas costas. Isaque era o filho da promessa. Jesus também era o filho da promessa. Isaque era o filho único. Jesus o filho único. Aí, para onde eu vou, Deus? Pega, albarda os jumentos e sai. E ele saiu. Vou para onde? Não sei. Aí quando ele chega perto do monte, qual é o monte onde ele foi? Ele subiu? Moriá. Aí o que Deus fala é aqui. Olha só, Deus não deu já o Waze e não mostrou o destino. Demorou um pouquinho. Por quê? Deus testa o nosso coração. No caminho você fala: não, vou matar meu filhinho, nada. Vou voltar para casa, vou esconder ele de Deus. Ele chega lá, antes de subir o morro, sabe o que ele fala? Olha a fé de Abraão. Por isso que ele é chamado de nosso pai na fé. Subiremos, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Ele tinha certeza que o filho ia subir e ia voltar. Mas Deus não queria matar o menino. Deus queria testar só o coração dele. Então preste atenção. Aprenda a entender os desígnios de Deus. Como Ele faz. Olhou no armário, pouca comida. Qual é a tendência? Infernizar a vida do marido. E dizer: viu? Vai comer pedra amanhã. A mulher fala com muito amor. Vai comer pedra amanhã. Aproveita, usa areia de farinha. Bebe vinagre, porque ainda tem. Quando o diabo tentar, você olhou para o armário e viu que tem pouca coisa, estende a mão e diz assim: eu profetizo prosperidade.
Ah, meus amados, eu já fiz isso, só tinha sal, fubá, macarrão pela metade. E Deus, Ele multiplica. Deus, Ele multiplica. Então, Ele testa o teu coração. Olha na conta, está zerada, está no vermelho, dá vontade de desesperar, não dá? O que você faz? O Senhor é dono de todo ouro e de toda prata. Não me desespero, porque eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio. E eu sei que o Senhor vai me abençoar, não sei como, mas o milagre vai acontecer na minha vida. E eu faço isso todas as vezes. Dia 15 é dia da gente pagar o nosso aluguel. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas o nosso aluguel será pago para louvor, honra e glória do Senhor. Amém. Ainda nós estamos pagando o mesmo valor, mas teve um pequeno aumento de R$6.500. Diga, Deus proverá. Olhe para o seu irmão e diga, cuida de prosperar, meu irmão. Diga, você precisa melhorar a tua oferta. Amém. Deus é bom, eu creio. E Deus tem levantado irmãos sérios para uma obra séria, e vão receber uma promessa séria sobre a vida deles. Amém. O dia da promessa se cumpriu. O dia de Pentecostes, a festa da colheita, quando eles se reuniam para celebrar. Todos estavam juntos no mesmo lugar, mas aquele culto foi diferente. O lugar tremeu, veio do céu como um som de um vento veemente, forte, cantando, assustando aquelas pessoas. E de repente elas começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E começaram a orar noutras línguas, repartidas como que de fogo. O que eu gostaria de falar para vocês é que a partir de hoje, pode sentar, Rosi. O que eu gostaria de falar para vocês é que vocês precisam dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha e encontre lugar no seu coração. Que você não seja apenas um frequentador de igreja, um religioso, mas que você seja uma pessoa diferenciada, uma pessoa que aprende a amar o divino, aprende a amar o céu, aprende a amar o Pai, aprende a amar a Deus. Amados, a pior coisa que pode nos acontecer é estarmos aqui e não termos uma experiência profunda com Ele. Para onde iremos? O que será da nossa alma? Mas se você chegar aqui e rasgar o teu coração e dizer, Senhor, eu quero ser um crente melhor esta semana, um marido melhor esta semana, eu quero ser uma esposa melhor esta semana, eu quero ser um pai, uma mãe melhor esta semana, eu quero ser um filho, uma filha melhor esta semana, eu quero ser o melhor funcionário, o melhor colaborador, o melhor empregado daquela empresa, o melhor chefe, o melhor encarregado, o melhor supervisor, o melhor encarregado. Eu quero ser o melhor crente, pastor, Deus, que eu possa ser. Deus, eu não quero ser mais essa pessoa descomprometida que começa, começa. Eu não quero ser mais essa pessoa que te serve com metade do coração. Eu quero que o teu Espírito Santo me leve a entender o que é realmente ser filho, o que é realmente ser filha. E eu quero esse batismo sobre a minha vida, em nome de Jesus.